Eu acho que o irmão já ouviu aquela frase que diz que todo coração sem Cristo é o quê? É um campo missionário. O contexto, se é para ir para cidade pequena, cidade grande, menos gente, mais gente, mas a questão trata-se disso. Mostra aí que Jesus, ele andava por todas as cidades e aldeias. A ideia é levar esse evangelho a todos os lugares. Isso aí o irmão também já sabe de qual é salteado. E o objetivo da igreja, aí você conhece aquele texto, ir por Samaria, Judá e tal, você conhece, ir por todo mundo pregar o evangelho. Você já sabe que tem que ser pregado esse evangelho em toda parte, em todo canto, em todo bairro, em todo contexto de cidade. Isso aí você sabe. Mas o que eu quero nessa manhã, pela palavra de Deus, trazer para você é o que é que o missionário, o que é que a igreja que faz missões está levando para a sociedade. A sociedade está mal. Eu disse no início, você sabe disso. Contexto moral acabou. A imoralidade permeia. A falta de respeito, o uso das drogas. Isso aí são dados, queridos, que você conhece bem de pertinho. Agora, entendo que o único agente de mudança dessa sociedade é você. Olha para o irmão que está do seu lado, para ele não cochilar, e diga: meu irmão, você é um agente de transformação. Diga ele. Agora escuta. Você é o agente divulgador. Mas divulgador de quê? Jesus percorria cidades e aldeias pregando o quê? Mas eu quero que você diga isso com bem força. Pregando o quê? O evangelho do reino. Aí a coisa muda agora de contexto. É o que eu disse a você, igrejas estão sendo abertas, mas o que é que os missionários estão levando? O que é que o missionário está pregando? Meus irmãos, eu tenho escutado tanta barbárie, que eu digo assim: meu Deus, que saudade da igreja mais antiga. Como aqueles corinhos que canta bem antigo, que saudade. Eu vi pastores, um pastor famoso que os colegas entendem por questão de ética, a gente não diz de grupo, famosíssimo, se é que pode dizer que pastor vai atrás de fama, mas vamos tratar assim, famosíssimo, pregando num congresso de missões. E eu comprei o DVD para ver se extraía dali algum contexto de coisa boa, até porque a vida, né, pastor, é um eterno aprendizado. Eu aprendo com o senhor, nós aprendemos uns com os outros. Coloquei o DVD e vou dizer pastor, não queria dizer não, mas vou dizer pastor. Começou a pregar e ele reportou-se naquela conferência de missões sobre aquele milagre de Jesus, que os homens subiram um homem enfermo até o telhado, afastaram o telhado e ali desceram o enfermo. Jesus curou. Aí ele começa: de quem era aquela casa? Diz ele: de Jesus. Até aí ele acha umas informações e quer passar isso, mas escuta. Aí ele diz: Jesus era um homem milionário. Aí eu digo: opa, congresso de missões. Aquilo era uma casa de Jesus na beira da praia de Cafarnaum, uma mansão. Aí eu digo: meu Deus do céu, complicou, foi tudo. Mas diga misericórdia, porque ele devia o pior. Como é que Jesus indicou? Aí ele vai explicar, pastor, e ele diz que está na Bíblia, aí, meu irmão, ele vai explicar por que é que Jesus era rico. Como é que ele explica? Misericórdia. Entenda que foi o pastor que disse, viu? Pelo amor de Deus. Ele disse que Jesus era filho de quem? José. José era o quê? Carpinteiro. José falecendo, morrendo, quem deu continuidade à carpintaria? Jesus. Isso é a ideia dele. Até aí ele começa a dizer como é que Jesus virou milionário. Porque era o seguinte: naquela época, para você pedir um conjunto de uma cadeira e 4 tamboretes, demorava 6 a 8 meses, porque o cara tinha que ir na mata, tinha que tirar a madeira, tinha que polir a madeira toda, e naquela época não tinha instrumento cortantes elétricos, era tudo
feito de maneira artesanal. Isso levava um tempo, mas o cara conseguia fazer. Agora quem é o dono da carpintaria? Jesus. O cara chegava lá, se eu quero um tamborete, uma mesa e 4 tamboretes. Quanto tempo o senhor me entrega? 8 meses? Aí disse que Jesus dizia ao cara, você é besta, rapaz? Entrega com menos tempo. Quanto tempo? 2 meses? Jesus disse, não, é agora. Aí aparecia a mesa e as cadeiras. E aí Jesus vendeu muito naquela época e tornou-se um homem milionário e comprou aquela luxuosíssima casa na praia de Cafarnaum. Diga amém, não, viu? O que é que a igreja está levando? Agora os irmãos imaginam que isso é um congresso de missões. E quanto mais ele dizia isso, mais o povo ovacionava. Tinha gente já, né, entrando no pra. Porque Jesus é um milionário. O problema é, você sabe que deve ir, agora o que a igreja está levando? O que está pregando? Olha o que é que Jesus, o missionário, todos os missionários ali, ele andou por todo canto, ensinando nas sinagogas e fazendo mais o que? Pregando o evangelho do reino. A palavra pura, meu querido, sem feitos, sem arrudeios, sem maçã do amor, sem corrente, sem fogo santo, sem nenhum tipo de aquilo que a velha está chamando, eu não gosto de chamar isso, macumba de crente, é coisa meio complicada isso, mas é sem precisar de arrudeios, de outros atrativos, a não ser o que? A santa e bendita palavra de Deus, aleluia. Mas nada do que é isso. É isso que a sociedade está querendo ver nos pastores, nos missionários, no crente. Queridos, essas pseudo-igrejas estão desmissionando o que é missões. Estão levando pastores e fiéis ao extremo descrédito. Eu não sei se contei aqui, mas vou contar de novo. Pastor Nicásio Correia Moura Filho foi comprar um automóvel em João Pessoa e a moça disse: não, seu cadastro o banco não aprova porque o senhor é pastor, e cadastro de pastor o banco não trabalha com ele. O que essas igrejas, será que são todas elas são missões? Vai na internet, entra no famoso YouTube, vê um conflito de pastores renomados, arrebanhadores, grandes igrejas, vê o conflito dele lá, vê o debate dele lá, cada um espetando o outro, furando o outro, escândalo para lá, escândalo para cá, usando o meio de comunicação hoje, super moderno como a internet, para ficar um alfinetando o outro. O que é que eu vi na internet ultimamente? Os pastores colocando lá que o avião de fulano de tal foi mais caro que o avião de fulano de tal, e que agora fulano de tal comprou um avião novo. É a briga para ver quem tem o melhor avião na internet entre pastores, e aí de ministério grande. E aí o irmão pergunta: pastor, isso não é inveja? O senhor não tem inveja de ministério grande, não? Não, meu irmão, o ministério que eu participo dele chama-se o reino de Deus, o reino de Deus, a grandeza, a vultuosidade. Isso aí não vem ao caso, não, queridos. O problema não é o tamanho do ministério dele, o problema é o que é que estão fazendo com as pessoas que procuram a igreja.